Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje nós tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos, a presença do ministro Mantega, uma discussão sobre a crise econômica internacional. E é um fato que, cada vez mais, não podemos discutir a situação da economia brasileira desvinculada do mundo, da crise econômica internacional, em especial do acompanhamento dessa crise na Europa. E eu queria começar minha intervenção trazendo um artigo do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, publicou um artigo no dia de ontem na Folha de São Paulo. O professor Bresser Pereira já não é a primeira vez que eu trago artigos dele aqui para ler, tem tido uma postura muito firme em relação à busca do desenvolvimento econômico, a crítica ao que ele chama de 30 anos de políticas neoliberais no mundo. Mas o artigo do professor Bresser Pereira é A Estadista em Construção. Começa: muitos serão os desafios que Dilma enfrentará. Não sabemos quanta fortuna terá, mas que terá virtude. Primeiro foi a demissão de ministros comprometidos com a corrupção. Depois, a firmeza que vem mostrando em baixar os juros, enfrentando para isso muitos interesses, inclusive os dos seus eleitores, pequenos poupadores. Há alguns dias, foi o discurso na instalação da Comissão da Verdade, em que fez uma bela defesa dos direitos humanos e do seu caráter suprapartidário. Agora é a sua decisão histórica de, aplicando a Lei de Acesso à Informação, publicar os salários dos servidores do Executivo. Todos os atos que mostram coragem e firmeza, sugerindo que a presidenta brasileira é uma estadista em construção. Sua decisão, que me levou a essa conclusão, foi a da última semana, a de tornar pública a remuneração dos servidores públicos. Saber quanto recebem os servidores públicos eleitos e não eleitos é um direito inconteste dos cidadãos. Mas é um direito que sempre foi negado aos brasileiros. Quando fui ministro da Administração Federal, decidi publicar os vencimentos dos servidores públicos no Diário Oficial. Caiu uma tempestade sobre mim. Servidores indignados vieram me falar sobre seu direito à privacidade. Nas democracias, em relação ao dinheiro público, não há direito à privacidade. Não há o direito de receber valores absurdos que nada tenham a ver com o nível do seu cargo. Alguns poderão dizer que meu entusiasmo em relação à presidenta é apressado. Isso aqui, meu amigo senador Aloysio Nunes, novamente o ministro Bresser Pereira, professor Bresser Pereira, escreveu um artigo que eu sei que é grande brasileiro e amigo de Vossa Excelência. Alguns poderão dizer que meu entusiasmo em relação à presidenta é apressado. De fato, é cedo para dizermos que Dilma Rousseff preenche as condições muito raras que definem um estadista. Mas estou dizendo que ela está se construindo como estadista. Ela está demonstrando a firmeza e coragem que são necessárias. Mas não basta isso. Conforme disse classicamente Maquiavel, além da virtude, o príncipe necessita de fortuna. Virtude não significa apenas virtude, e sim competência para governar, discernimento ao tomar decisões, capacidade de fazer compromissos e, finalmente, bom êxito em seu governo, o que depende também da sorte, da fortuna. Estadista é o governante que tem a visão do todo, olha para o futuro e tem coragem de buscá-lo, confrontando os interesses de muitos, inclusive dos seus seguidores. É quem conhece seu país, sabe quais são seus grandes problemas e contribui para resolvê-los. Estadistas são geralmente identificados nas guerras em defesa do seu país, mas podem sê-lo em momentos decisivos do seu desenvolvimento econômico e social. Estadista brasileiro do século XX foi Getúlio Vargas, porque comandou a Revolução Nacional e Industrial brasileira. A presidenta Dilma poderá ser uma nova estadista, agora em um contexto democrático, se lograr vencer os dois grandes males brasileiros, a corrupção de suas elites, e aí onde entra o tema que eu quero me dedicar na questão econômica, a armadilha das altas taxas de juros e do câmbio sobrevalorizado. Em seu discurso, na instalação da Comissão da Verdade, a presidente declarou:
A verdade é algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem o ódio, nem tampouco o perdão. É, sobretudo, o contrário do esquecimento. Deixo essa bela frase, conclui assim o ministro Brescia Pereira, como fecho dessa coluna. Muitos serão ainda os desafios que Dilma terá que enfrentar. Não sabemos quanta fortuna terá, mas já sabemos que terá virtude. Esse foi o artigo do ministro Brescia Pereira, publicado ontem no jornal Folha de São Paulo. Hoje tivemos um debate na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a crise econômica. E nós sabemos que essa crise vai atingir todos os países do mundo. Mas eu falava desse artigo estadista em construção porque, sinceramente, eu acredito que a nossa presidente tem se portado desde o começo, do início do debate dessa crise econômica internacional, com muita firmeza. O que a gente vê no mundo é a falta de rumo. É a ideia predominante que podemos resolver essa crise apenas com esses planos de austeridade. Planos que foram implantados aqui na América Latina na década de 90. Não adianta. Cria um ciclo de autodestruição. Veja a situação da Espanha, 23% de desemprego. O desemprego nos jovens, 50%. Corte de políticas sociais profundas. Aumento de demissões. Redução do salário dos servidores públicos. Tudo isso cria o quê? Cria mais desemprego, diminui a arrecadação e aumenta o endividamento público. Aqui no Brasil, nós reduzimos o endividamento público quando o Brasil cresceu. Quando o presidente Lula entrou, no seu primeiro ano, a dívida pública em relação ao PIB era de 60%. Hoje está em 37%, porque quando o país cresceu, nós pudemos ir por um outro caminho. Pois bem, mas a presidenta Dilma, desde o primeiro momento, está tendo uma postura firme em todos os fóruns internacionais, dizendo que não basta esses planos de austeridade, que é preciso buscar o crescimento, falando da experiência brasileira, porque sim, nós temos uma experiência brasileira, que foi o governo do presidente Lula, que colocou 40 milhões de pessoas na classe média, 28 milhões saíram da pobreza absoluta, foram criados 17 milhões e meio de empregos nesses últimos 9 anos, nós conseguimos alcançar uma política de crescimento porque houve inclusão social. Mas a presidenta era uma voz quase isolada em todos esses fóruns e em todos esses organismos. Agora, a nossa expectativa com a vitória francesa do Partido Socialista, do François Hollande, que foi eleito com esse discurso, de que é preciso encontrar um outro caminho, de que é preciso encontrar uma outra forma que preveja consolidação fiscal, mas que preveja crescimento econômico. Nós sabemos e estamos aqui numa grande torcida pelo presidente da França, que assumiu recentemente, François Hollande. Sabemos que não é simples. A lógica que domina a Europa hoje, principalmente a partir da Alemanha, é muito difícil de ser vencida. Mas há um desejo explícito do povo na Europa. Agora, no dia 17 de junho, senador Luiz, nós vamos ter eleições na Grécia. Agora o povo está sendo chamado a opinar. Eu hoje, na audiência com o ministro Mantega, perguntava se nós estamos preparados aqui para o agravamento da crise econômica na Europa, da crise na Europa. Porque nas eleições gregas, que vão ter agora dia 17 de junho, o que indicam as novas pesquisas é que o povo claramente rejeita essas políticas de austeridade. E lá um partido de coalizão de esquerda, coalizão radical de esquerda, que tinha 4% dos votos, há 2 meses atrás, fez 16% na última eleição e lidera agora com 25%. O Partido Comunista também crescendo e cresce um sentimento que a Grécia não aguenta mais o aperto que está sendo imposto. Pois bem, essa eleição é 17 de junho e, concretamente, esse modesto senador, que não é nenhum economista, mas olhando o quadro econômico da Europa, eu vejo um agravamento dessa situação. E nós temos que estar preparados aqui para tomar as medidas que forem necessárias. Eu não quero aqui... É o debate do país, que tem que unir situação e oposição, pensar os desafios. Eu acho que a presidenta acertou e o Banco Central vale dizer aqui. Aquela decisão que foi muito contestada no ano passado. Lá em agosto, quando começou o ciclo de derrubada da taxa de juros, baixou 0,5%. Eu me lembro que foi uma gritaria nesse país. Estamos abrindo mão do compromisso de combate à inflação, o Banco Central está perdendo sua autonomia. Eu fico pensando se o Banco Central não tivesse tomado aquelas medidas. Mas quando eu falo da Dilma, uma estadista em construção, como diz o ministro Brescia Pereira, é porque nós temos que reconhecer
Tem mudanças estruturais sendo feitas nesse debate da crise. Essa política em relação aos juros não é pouca coisa. A coragem e firmeza dessa mulher em relação à taxa Selic, ao entrar no debate da poupança, ao dialogar com as pessoas de sua base, quando todo mundo dizia, não, vai ter perdas políticas, ela enfrentou aquilo naquele momento. O debate dos spreads bancários, um debate corajoso feito pela presidenta da República. Nós temos o segundo maior spread do mundo, só perdemos de Zimbábue. E eu fico vendo aqui vários argumentos que se levantam, mas a verdade é preciso que se... A taxa dos lucros dos bancos no spread são de mais de 34%. Eu trago um estudo aqui do Fundo Monetário Internacional, dizendo que o retorno médio dos bancos brasileiros sobre o seu patrimônio líquido é o maior do mundo, 10 vezes maior do que os bancos americanos, 27,3%, nos Estados Unidos 2,4%, 6,9%. Então, acho que a presidenta está sendo firme, está tomando decisões corajosas. Agora, a minha avaliação desse modesto senador é que vamos ter um agravamento dessa crise econômica e novas medidas vão ter que ser tomadas. Eu chamo a atenção de que talvez seja necessário um afrouxamento fiscal para que a gente faça mais investimentos. Eu sinto que esse arranjo macroeconômico que deu certo até agora, em relação à política de juros, nós vamos ter que caminhar para um afrouxamento fiscal, porque uma coisa, e eu concluo dizendo isso, nós não podemos abrir mão. Esse é o compromisso do presidente Lula e da presidenta Dilma. Manter essas taxas de empregos. Isso nos dá orgulho e disso nós não vamos abrir mão. Não vamos deixar que o desemprego cresça no nosso país quando a gente atingiu as menores taxas da nossa história, com menos de 6% de desemprego no nosso país. Muito obrigado, presidenta Marta Suplicy.